Olá pessoal, tudo bom com vocês? Essa aula de hoje então é continuando a aula passada, né? Sobre avaliando propriedades. Então essa é a parte 2 da aula de avaliando propriedades. Nessa aula vocês vão aprender mais alguns conceitos básicos, tá? E daí a gente vai entrar na parte de gás ideal, tá? O modelo de gás ideal para gases, né? Que até agora a gente não viu, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tudo certo. Bom, dois conceitos aí, né, rapidinho, é a relação da energia interna específica e a entalpia, tá? A entalpia, para quem nunca viu ainda, a entalpia é a energia interna mais a pressão vezes o volume, tá? Por que foi definido isso aqui, tá, pessoal? A entalpia, ela só foi definida para facilitar as equações matemáticas que vão ser utilizadas daqui para frente no curso, tá? Vocês vão ver que nas próximas aulas, quando vocês virem balanço de energia, por exemplo, para um volume de controle, que até agora vocês viram para sistema fechado, vocês vão observar que isso daqui vai aparecer bastante lá. A energia interna mais a pressão vezes o volume. Então, essa equação aqui foi chamada de entalpia e é representada por H, tá? E aí tem a entalpia em unidade básica de massa, tá? Ou seja, a entalpia específica, que vai ser igual a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico. E tem também a entalpia em unidade molar, que é dada por esse tracinho aqui em cima, tá? Da entalpia. Vai ser igual a energia interna específica na base molar, né, em unidade molar, mais a pressão vezes o volume específico em unidade molar. Ok? Da mesma forma, pessoal, que vocês viram lá aquela equação para volume específico, quando a gente está na região de mistura, né, bifásica, lembra lá que a gente viu essa primeira equação aqui, ó, né? A gente viu essa primeira equação aqui, que é a equação quando a gente está naquela região bifásica, né, que a gente tem líquido e vapor, e a gente usa os valores da tabela para líquido e gás saturado, né? Então tá vendo, ó, lembra que volume específico da mistura é igual ao volume específico do líquido saturado mais o título vezes o volume específico do vapor saturado, né, de gás saturado, menos o volume específico do líquido saturado. Da mesma forma, pessoal, que a gente viu, né, e obteve essa equação aqui para volume específico da mistura, a gente consegue obter as outras equações aqui para energia interna específica da mistura, tá? Então você vai ter a energia interna específica do líquido saturado mais o título vezes a energia interna específica do gás saturado, né, do vapor saturado, menos a energia interna específica do líquido saturado. E a mesma coisa para entalpia, tá? A entalpia específica vai ser igual à entalpia específica do líquido saturado mais o título vezes a entalpia específica do vapor saturado menos a entalpia específica do líquido saturado, tá? Aqui eu coloquei algumas observações para vocês que vocês vão observar nas tabelas. Normalmente nas tabelas lá de líquido e vapor saturado, tá? Você vai ter uma coluna lá, por exemplo, aqui eu peguei da energia interna específica, tá? Você vai ver uma coluna com UFG, tá? Nessa coluna ele já faz essa subtração aqui, ó, da energia interna específica do vapor saturado menos a energia interna específica do líquido saturado. Então, quando vocês forem fazer a prova, né, se quando utilizar essa equação, qualquer uma dessas equações, essa equação aqui da energia interna específica, você já vai ter o valor lá dessa subtração aqui. Eu acho que tem dos outros também, tá? Tem o HFG e tem o VFG, não lembro agora, mas depois vocês confiram lá, tá? Se o valor da energia interna específica for maior que o valor da energia interna específica para vapor saturado, isso sugere que o estado se encontra na região de vapor superaquecido.
Ou seja, lembra lá do domo, né? Você tinha um domo bifásico e naquele domo você tinha as linhas de líquido saturado e tinha a linha de vapor saturado, né? Quando eu falo vapor superaquecido, eu estou naquela região depois daquela linha de vapor saturado, tá? Isso daqui, pessoal, vocês vão ver, a gente vai ver num exercício quando acontece esse tipo de situação aqui, tá bom? Mas pode acontecer, tá? Então, quando esse valor for maior que do saturado, né, do vapor saturado, a gente pode se encontrar na região de vapor superaquecido lá naquele diagrama no caso, diagrama de temperatura por volume específico, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Outra definição aí para vocês é de calores específicos, tá? A volume específico constante e a pressão constante. Então, três propriedades estão relacionadas com a energia interna específica e são bastante importantes na termodinâmica. A entalpia específica, que a gente viu no slide anterior, e os calores específicos que vocês estão vendo agora, tá? O calor específico, pessoal, eles são muito úteis para cálculos termodinâmicos envolvendo o modelo de gás ideal. Então, por isso que é importante a gente ver essas definições, né, de calor específico que a gente vai aplicar no modelo de gás ideal ainda nessa aula, tá? Então, olha aqui. A primeira equação aqui é a equação do calor específico a volume constante, tá? Então, você tem um calor específico a volume específico constante, que é igual à variação, né, da energia interna específica em função da temperatura, tá? E isso é volume constante. Observe que é uma derivada parcial, tá? Calor específico a pressão constante vai ser a variação da entalpia específica em função da temperatura. Isso é a pressão constante. Existe o K, que é uma razão de calores específico. Então é a razão do calor específico a pressão constante pelo calor específico a volume constante. Tá? As unidades do SI do calor específico é kJ por quilograma vezes Kelvin ou kJ por mol vezes Kelvin, né, quando tiver unidades molares. Tá? Aqui é mais uma curiosidade, né, as propriedades intensivas são propriedades intensivas, tá, o calor específico. São denominadas calores específicos ou capacidades caloríficas. Né? Por que capacidades caloríficas? Porque sob certas condições especiais, eles relacionam a mudança de temperatura de um sistema com a quantidade de energia adicionada por transferência de calor, tá? Normalmente isso aqui é obtido experimentalmente, tá? Esses valores. Normalmente é feito assim. Ok, então daqui a pouco a gente vai voltar também, vamos aplicar o calor específico mais lá para frente, né? Para quando tiver sistemas incompressíveis, mas deixa para daqui a pouco. Outra coisa importante para vocês, tá? Aproximações para líquidos. Vocês viram, né? Por exemplo, né? Lembra lá de novo, né? Do diagrama de, por exemplo, temperatura e volume específico, né? Lembra aquele ponto F daquele slide que eu falava da água sendo aquecida dentro do pistão, né? O ponto F era aquele ponto onde eu tinha líquido saturado, lembra? Antes desse ponto F, tinha um ponto 1 lá, que saía de 1 para F. Aquele ponto 1 eu estava onde, pessoal? Em líquido comprimido, né? Ou líquido subresfriado, que eles falam, né? Tá? Então, pessoal, quando eu estou naquela região, né, de líquido comprimido, eu não tenho valores de tabelas para aquela região. Eu tenho a tabela para o quê? Líquido e vapor saturado. Não foi isso que a gente viu até agora? Se eu não me engano, é a tabela T2 e T3, tá? Se não me engano. Uma é com relação à temperatura e o outro com relação à pressão, tá? Então, eu preciso fazer uma aproximação, tá? Utilizando aquelas tabelas de saturação, eu posso fazer uma aproximação para líquido saturado. Por que eu posso fazer essa aproximação, tá? Então, eu posso pegar esses valores aproximados que são fornecidos na tabela, como volume específico, energia interna específica e entalpia, para estados líquidos, a gente pode utilizar ele
apenas os valores do líquido saturado. Então, mas por que eu posso fazer essa aproximação? Olha esse gráfico aqui, ó, de temperatura, né, esse diagrama aqui de temperatura e volume específico. Aqui eu tenho as isobáricas, né? Lembra quando eu tenho um diagrama de temperatura por volume específico, essas linhas aqui são as isobáricas, lembra? Tá. Então olha só, nessa isobárica aqui, então eu tenho a pressão constante aqui e tenho uma pressão constante aqui, né? Observe vocês que essa daqui, a linha mais escura aqui do que está o ponto F, é a minha linha de líquido saturado, tá? Eu só tenho líquido aqui dentro. E essa outra linha aqui, a mais clara, é de líquido comprimido, ou seja, líquido ali antes de estar saturado, tá? Então, desculpa pessoal, observe vocês que o volume específico e a energia interna específica, eles vão variar muito pouco com a pressão a uma dada temperatura. Então, olha só, para uma mesma temperatura, né? A pressão um pouco diferente aqui entre eles, porém, o volume específico também, a diferença aqui entre o volume específico do líquido comprimido para o volume específico até chegar no líquido saturado é muito pequeno. Então, eu posso pegar e fazer essas seguintes aproximações. Lembra lá no conceito de estados equivalentes lá? Né, na qual tinha uma unidade, duas unidades independentes formavam uma outra, né? Então eu tinha um volume específico em função de temperatura e pressão e tinha a energia interna específica em função da temperatura e pressão, né? Esse aqui é o princípio dos estados equivalentes. Então, devido a esse fator aqui, né, de variar muito pouco o volume específico e a energia interna específica para uma dada pressão e para uma mesma temperatura, eu posso aproximar esse volume específico em função da temperatura e pressão, sendo só como volume específico do líquido saturado em função apenas da temperatura. Tá? A mesma coisa para a energia interna específica, que é a função da temperatura e pressão, eu posso aproximar para a energia interna específica do líquido saturado em função apenas da temperatura. Tá? Então, uma aproximação do valor da entalpia específica para esses estados líquidos pode ser obtido utilizando a equação, né, da entalpia específica que vocês já viram ali, como sendo então a entalpia em função da temperatura e pressão vai ser aproximadamente então a energia interna específica do líquido saturado em função apenas da temperatura, né? Antes era temperatura e pressão, mas devido a esse fator aqui vai ser apenas da temperatura, mais a pressão vezes o volume específico do líquido saturado em função apenas da temperatura, tá? Ou, né, rearranjando aqui essa equação, eu posso chamar de... Essa daqui é a equação que vocês vão utilizar, né? Então é uma entalpia em função da temperatura e pressão, aproximadamente a entalpia específica do líquido saturado em função da temperatura, mais o volume específico do líquido saturado em função da temperatura, vezes a pressão, menos a pressão de saturação, tá? Em função apenas da temperatura também. Então, como eu já disse, né, esse Psat aqui representa a pressão de saturação a uma dada temperatura. Normalmente, pessoal, isso daqui a gente vai fazer um exercício depois aplicando esse tipo aqui. Quando que vocês vão usar? Normalmente o exercício vai falar que você tem líquido, mas ele não vai especificar se você está com líquido saturado, tá? Então, se ele não especifica que o líquido ali está saturado, você precisa ver, né, se igual aqui um exemplo, né? Igual aqui, por exemplo, né? Se o valor U for maior que o de saturação, né, isso sugere que o estado encontra-se na região de vapor superaquecido. A mesma coisa dá para fazer para líquido, tá? Então dá para a gente saber se o valor de um é maior que o outro, para a gente saber se a gente está em líquido comprimido ou se a gente está em líquido saturado. Isso quando o exercício não falar. Mas a gente vai fazer um exemplo, acho que vocês vão entender melhor. Então, quando o exercício não falar, você precisa fazer essa comparação e aplicar essa equação aqui. Tá? É como se fosse uma equação de correção, né? E aí, normalmente esse valor aqui, ele é bem pequeno. Tá? Vocês vão observar lá no exercício, eu vou mostrar para vocês que esse valor aqui se torna bem pequeno. Como ele é bem pequeno, eu posso aproximar, então, que essa entalpia para líquido comprimido, né, em função da temperatura e pressão, pode ser a gente pode utilizar a própria entalpia
específica para líquido saturado. Tá? Então você vai direto na tabela e já pega o valor. Mas aí eu falo para vocês, tudo bem, né? Aqui na prova, né? O que pode acontecer na prova? Eu vou precisar que vocês me mostrem isso aqui, né? Ou eu vou colocar na resposta do exercício, né? Provavelmente vai estar na resposta do exercício falando alguma coisa sobre isso aqui, se você vai considerar ou não, tá? Então, isso daqui tem que saber, tá, pessoal? Quando usar, né? E pode colocar o valor direto, você vai ver que vai dar certo, né? Mas se você não passou por esses passos, né? Pelo menos quando era a prova presencial, eu falava, pessoal, tu pode pegar o valor direto, mas tem que me falar, ó, professor, aconteceu isso, isso e isso, então eu vou aplicar essa equação, mas eu vou desconsiderar esse termo aqui e vou considerar já direto isso aqui. Ótimo, não tem problema, mas pelo menos falou, entendeu? É isso. Aí vamos continuar aqui. Modelo de substância incompressível, tá? Então olha só, quando eu falo que uma substância é incompressível, pessoal, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é aqui, ó, volume específico constante e a energia interna específica, ela vai ser, em vez de ser em função da pressão e temperatura, vai ser somente em função da temperatura, tá? Porque é incompressível, né? Não vai ter a pressão aqui e o volume vai ser constante no meu sistema, né? É óbvio, então não precisa decorar isso, é só entender, tá? Para uma substância idealizada como incompressível, o calor específico à pressão constante vai ser igual ao calor específico a volume constante. Essa igualdade dos calores específicos é representada pelo símbolo C, né? Só o calor específico mesmo. Por que isso aqui é igual, né? Para uma substância incompressível, esse é igual a esse, né? A gente viu a equação ali atrás. Deixa eu pegar vamos lá para o nosso caderno aqui. Vamos lá. Olha só. Então, para a substância incompressível. Para a substância incompressível. O que acontece? Eu tenho o calor específico a volume constante, né? É igual à variação da energia interna específica variação da energia interna específica em função da temperatura, isso a volume constante. A gente aprendeu isso agora, né? Mas quando a substância é incompressível, o que eu tenho? Eu tenho que o meu volume específico é constante, né? E tenho que a minha energia interna específica vai ser somente em função da temperatura, não é isso? Então, pessoal, eu posso escrever que o calor específico vai ser a derivada total du dt, tá? Pois aqui, o que vai acontecer? Essa equação aqui ela só vai depender de T. Só vai depender da temperatura. Então, pois depende apenas de T. Tá? Então, é isso. Agora, a entalpia, né? Vamos brincar aqui com a entalpia. Se eu pegar a entalpia aqui, que é em função de temperatura e pressão, então vai ser a energia interna específica em função da pressão e temperatura, mais PV, né, em função da pressão e temperatura. Porém, como eu disse, né, para incompressível, o volume específico é constante e a energia interna vai ser somente em função da temperatura, não é isso? Então, eu posso dizer que a energia interna específica
vai ser igual a energia interna específica em função apenas da a entalpia específica, né? Vai ser igual a energia interna específica em função apenas da temperatura, mais a pressão vezes o volume específico, tá? Se eu derivar a minha entalpia, então derivando a entalpia, né? Derivando os dois lados aqui, né? dt em função da pressão, eu vou ter igual a du de t vou ter a variação da energia interna específica em função da temperatura, mais a derivada da pressão vezes o volume específico em função da temperatura. Pessoal, como eu disse ali, né? O volume é constante, o volume específico é constante, pressão é constante, tá? Esse termo aqui vai o quê? Vai zerar, né? E aí vai sobrar só o quê? Vai sobrar somente... Cadê aqui? Variação da entalpia. Função da temperatura para pressão constante. Vai ser igual a du dt somente em função da temperatura. Olha só, pessoal. Essa equação. E olha só essa equação. São iguais, né, pessoal? Quem que era dH dt, a derivada da entalpia em função da temperatura? Quem que era? Lembra lá que calor específico a pressão constante é igual a dH dt, né? Então, eu tenho que o calor específico a volume constante vai ser igual ao calor específico a pressão constante, né? Então essa equação aqui, dH dt é o meu calor específico a pressão constante, vai ser igual ao du dt, que é o calor específico a volume constante. Por isso que para sistemas incompressíveis, né, e eu vou chamar isso aqui de calor específico. Por isso que para sistemas incompressíveis, tá, você tem que o calor específico a pressão constante vai ser igual ao calor específico a volume constante, que é igual ao calor específico chamado de C. Ok? Deixa eu voltar aqui minha tela. E aí, continuando aqui, né? Então, a gente provou essa parte aqui. Então, para uma substância idealizada como incompressível, com C constante, a gente tem essas duas equações aqui, uma para a variação da energia interna específica e outra para a variação da entalpia específica. Como que chega nessas equações, pessoal? Vamos lá de novo para o nosso caderno, tá? Deixa eu mudar aqui. Vamos aqui para o nosso caderno. Vamos lá. A gente viu ali em cima que eu tenho que o calor específico é volume constante, em função apenas da temperatura, vai ser derivada total du dt, né? Ok. Se eu rearranjar isso aqui, eu vou colocar du para esse lado, vai ser igual ao calor específico a volume constante, em função da temperatura, vezes o dt lá, né? Só multipliquei aqui em x. O que eu faço para tirar isso daqui, o du e dt? Vamos integrar, né? Se eu integrar, eu vou ter energia interna específica no estado 2 menos energia interna específica no estado 1 vai ser igual a integral do calor específico a volume constante em função da temperatura dt, né? Integrei os dois lados aí. Lembrando que eu estou integrando temperatura, né? Então T1 até T2, tá?
Se eu tenho, se C é constante, né? Que foi o que a gente viu aqui em cima, ó. Que foi o que a gente viu aqui, né? Ficou fácil, né, pessoal? Eu tiro o calor específico aqui da integral, porque ele é constante, então vai sobrar o 2 menos o 1 vai ser igual a calor específico T2 menos T1. Isso daqui é a variação de energia interna específica para o caso de sistema incompressível. Tá? Ah, professor, mas onde que eu vou usar isso? Pessoal, depende do teu problema, né? Às vezes você precisa encontrar o valor da energia interna específica no estado 1 ou no estado 2 e o exercício te deu o calor específico e te deu as temperaturas, né? E etc. Aí tu consegue obter esses valores. Ou você precisa saber qual é o valor específico, o calor específico, né? E sabendo as temperaturas e a variação aqui de energia interna específica, tu consegue obter o calor específico. Então é para essas coisas, tá? Então essa equação aqui, ó. Deixa eu mudar a cena aqui. Então essa equação aqui tá aí, provada. Agora a entalpia, né? Variação da entalpia. Deixa eu mudar aqui. Para entalpia, o que eu vou ter? Então tem a equação da entalpia específica, né? Como eu estou falando de incompressível, então a energia interna específica é somente em função da temperatura e meu volume específico é constante, né? Então fazendo a variação aqui eu vou ter H2 menos H1, né? Integrando, quer dizer, né? Estou integrando os dois lados. Vai ser igual a U2 menos U1 mais volume específico P2 menos P1. Tá? O volume específico é constante, né? Então vai ficar H2 menos H1 vai ser igual a integral de T1, T2, calor específico em função da temperatura dt. Pô, professor, de onde veio essa integral? Aqui, ó. O 2 menos o 1, a gente viu aqui em cima, ó. Né? O 2 menos o 1 é igual a C, T2 menos T1, que veio dessa integral aqui, ó. Então, o 2 menos o 1 é essa integral aqui, né? Eu já poderia ter colocado direto, né, o valor aqui. Tô vacilando. Deixa eu colocar direto aqui o valor. Como a gente já calculou a integral ali, né? A gente já tem o resultado dele. Então, o 2 menos o 1 vai ser... Opa. O 2 menos o 1 vai ser uma constante. T2 menos T1 mais o volume específico P2 menos P1. Então tá aí a equação da variação da entalpia entre dois estados, né, com calor específico, para sistemas incompressíveis, ok? Então tá aí a outra equação. Deixa eu mudar aqui. Então tá aqui, essa é outra equação aqui. Normalmente esse termo aqui, pessoal, que está sublinhado, ele é muito pequeno, né, quando comparado com esse primeiro termo aqui, do lado direito, então às vezes esse termo aqui pode ser ignorado, sem problema nenhum, ok? Continuando. Então, acabamos aqui o modelo de sistemas incompressíveis, né, substâncias incompressíveis. E vamos entrar nas relações PVT para gases. Por que eu preciso estudar isso, professor? Você precisa saber um pouco dessas relações para a gente aplicar no caso de gás ideal, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Olha só, a razão adimensional PV sobre RT,
que vocês já viram em um monte de lugares, né? É denominada fator de compressibilidade e é representada por Z, né? O gás, né, pessoal, normalmente a gente considera ele compressível, né? Então, Z é o fator de compressibilidade dessa substância, né? No caso, os gases. Então, Z é um valor adimensional, é uma razão adimensional, PV sobre RT, onde esse R é a constante universal dos gases e ela é representada por R igual ao limite de P tendendo a zero de PV sobre T. De onde vem essa definição aqui, pessoal, da constante universal dos gases? Se você pegar um gás comum, né, conhecido como de referência aí, você fazer um gráfico de PV sobre T em função da pressão, você vai ter várias linhas para diferentes... Deixa eu escrever aqui, vai. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Só mudar aqui. Aqui. Tá? Se você pegar um gráfico aqui, já desculpa a linha aqui que vai ficar meio torta. Então aqui é PV sobre T. E aqui é de pressão, tá? Aqui está meu ponto de origem. A gente vai observar que para diferentes temperaturas, quando a pressão tende a zero, tá? Você tem esse valor aqui, ó, de PV sobre T. Por isso que a gente chama, e a gente observa isso para todos os gases, tá? É comum acontecer isso daqui experimentalmente. Isso é uma observação experimental, tá, pessoal? Então é possível observar esse mesmo... como chama? Como que eu posso falar? Bom, essa mesma forma aqui, né? Acontece com todos. Para diferentes temperaturas, quando a pressão tende a zero, você tem um valor de PV sobre T. Por isso que é chamado... Por isso que R, a constante universal dos gases, é igual a PV, né, o limite, né? Limite de R com P tendendo a zero, né? Que é o que eu estou falando, ó, a pressão tendendo a zero, vai ser igual a PV sobre T, tá? Essa daqui é a constante universal dos gases, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, então tá aqui. Ela tem os valores, né, tabelados, que foram obtidos experimentalmente. Como ela é constante universal dos gases, a gente pode utilizar para qualquer gás, para qualquer gases, né? E aqui tem 3 valores, pois varia aqui, está variando as unidades, né? Então são 3 valores, cada um para uma unidade aqui. Então vai depender, o que você vai usar vai depender do teu exercício, das unidades que você está usando, né? Como o volume específico está na base molar, né? Vocês estão vendo aqui. Então esse volume específico aqui ele é igual a M vezes V, onde esse M aqui é o peso atômico ou molecular e o Z então fica dado como, né? Se eu substituir aqui, vai ficar Z igual a PV sobre RT, né? Observe que sumiu o tracinho aqui em cima do volume específico, né? E o tracinho em cima do R, porque quando eu substituir aqui por MV, né? Eu vou ter que, como o R estava dividindo, esse novo R aqui sem o tracinho, ele é a constante universal dos gases dividido pelo peso molecular da substância. Tá? Então cuidado, esse R aqui dessa equação não é a constante universal dos gases. Tá? A constante universal dos gases é essa daqui. Não pode substituir esses valores direto aqui. Tá? Muita gente erra isso na prova. Tá? O pessoal se confunde. Né? Então, olha lá, essa equação da constante universal dos gases, ela pode ser representada em função de Z, né? Ou seja, o limite de pressão tendendo a zero de Z é igual a 1. Pô, professor, mas de onde que veio isso? Olha aqui, ó, se a gente pegar um gráfico aqui, experimental, né? Se não me engano, é para o hidrogênio, isso, né? É para o hidrogênio. Então, você tem aqui o Z, que é o fator de compressibilidade, em função da pressão em atmosféricas aqui, né, no caso.
cada linha dessa daqui é uma isotérmica, né? É para uma temperatura. Observe vocês que quando a pressão tende a zero, né, essas isotérmicas, né, o valor dela tende a 1, tá? Então o Z, olha só, para várias temperaturas tem o mesmo comportamento. Se você utilizar outros gases aqui sem ser o hidrogênio, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então vai ser observado esse mesmo fenômeno aqui. Então o fator Z tende a unidade conforme a pressão tende a zero para uma temperatura fixada, que foi o que eu falei agora. Né? Então se eu pegar Z igual a 1, se o fator de compressibilidade é igual a 1, e substituir aqui nessa equação aqui, ó, tá? E substituir aqui nessa equação, o que eu vou ter? Eu vou ter PV é igual a RT, que é a chamada equação de estado do gás ideal. Tá? Então para gases em geral, para estados onde a pressão é pequena em relação à pressão crítica, lembra lá, a pressão crítica é onde passa pelo ponto crítico lá do meu domo, né? O fator Z é aproximadamente 1. Então, PV é igual a RT, que é a equação do estado do gás ideal. Tá? Essa é a equação geralzona de estado do gás ideal. Ah, professor, mas eu lembro daquela PVMRT, PVNRT, não sei o que. Tá, todas aquelas equações são derivadas dessa daqui, né? São obtidas a partir dessa. Derivadas vai ficar estranho, né? São obtidas a partir dessa. Então, olha só. A gente sabe que o volume específico é o volume por unidade de massa. Se a gente substituir aqui no volume específico, eu vou ter o quê? Pressão vezes o volume, que não é mais volume específico, vai ser igual a massa vezes o RT. Lembrando que esse R aqui não é a constante universal dos gases. Esse R é o que mesmo? É a constante universal dos gases dividido pelo peso molecular. Tá? Então, beleza. Substituindo também, né, o volume específico, colocando em volume em unidade molar, e também esse R aqui, essa constante, né, em unidade molar também, né, a gente vai ter PV igual a RT. Né? Aqui sim, aqui eu posso usar a constante universal dos gases. Tá? E sendo também o volume específico aqui com tracinho, né, como sendo o volume dividido pelo número de mols, a gente pode também colocar essa equação como PV igual a nRT, e aqui sim também é a constante universal dos gases. Ok, pessoal? Beleza, então. Aqui são observações, né? São observações que eu coloquei aqui para vocês. Então, observações experimentais mostraram que para qualquer gás cuja equação de estado é PV igual a RT, a energia interna específica depende apenas da temperatura, tá? Então esse é um fato que acontece através de experimentos, observações experimentais. Não vai ser mais em função de pressão e temperatura, e sim somente da temperatura. Então, considerando PV igual a RT e a energia interna específica em função apenas da temperatura, a entalpia específica também depende apenas da temperatura, tá? Então olha aqui, a entalpia específica vai ser igual a energia interna específica em função apenas da temperatura, mais PV, lembra aqui, ó, PV é igual a RT, então eu estou substituindo PV por RT. Tá? Essa é uma outra equação aqui da entalpia específica quando a gente tem um modelo de gás ideal. Ok? Depois eu vou fazer uma aula de exercício e eu boto esse exercício, tá? Então olha só, para um gás obedecendo um modelo de gás ideal, a energia interna específica depende apenas da temperatura. Então o calor específico a volume constante também é a função apenas da temperatura, que foi o que a gente viu, pessoal, na parte de modelo de substâncias incompressíveis, né? Então olha só, a mesma coisa que eu fiz ali no nosso quadro digital, aqui no meu caderno digital, né? A gente vai aplicar também para modelos de gases ideais, porque a energia interna específica é em função apenas da temperatura. Tá? Então, separando as variáveis, a gente tem du igual a CVT, né? dt, integrando aqui, cai nessa equação, né? Ok? Aí lembra lá, se o calor específico for constante, a gente tem o C para fora, né? Fica T2 menos T1. Mas calma aí, que a gente já vai ver isso daqui a pouco. Analogamente, né? O modelo de gás ideal, a entalpia também específica depende apenas da temperatura, né? Então, portanto, o calor específico
a pressão constante também vai ser em função apenas da temperatura. Então, olha lá, eu saio da derivada parcial e venho para a derivada total, né? Então, o calor específico em função apenas da temperatura, a pressão constante vai ser a derivada total da entalpia específica em função da temperatura. Separando as variáveis, integrando, a gente chega nessa equação aqui, né? Que é igual também à equação que a gente utilizou para sistemas incompressíveis, tá? Substâncias incompressíveis. E olha só, né? Então eu posso fazer uma relação aqui, ó, entre os calores específicos do gás ideal, ele pode ser desenvolvido através da diferenciação da equação. Então se eu pegar a entalpia lá e derivar, tá? Só que agora em vez de ser PV aqui eu estou derivando a RT, né? Então em função da temperatura, né? Então eu vou ter dH dt é igual a du sobre dt mais o R, porque eu derivei a temperatura aqui, tá? A temperatura vai sumir da integral, vai sobrar só o R é constante, né? Então beleza. Né, tem que aplicar aquela regrinha, né, pessoal, da derivada lá, quando você tem duas multiplicações assim, né? Deriva um, depois o outro e etc. Introduzindo as equações que a gente obteve ali para quando a gente tem a energia interna específica em função apenas da temperatura, né? Então vai sobrar aqui Cp, né, o calor específico à pressão constante, é igual ao calor específico a volume constante, mais essa constante aqui R, que é a constante universal dos gases, dividido pelo peso molecular, né? Em base molar, né, eu só coloco o tracinho aqui em cima, mais o R. Então observe vocês, pessoal. O que acontecia? Só com uma comparação aqui, tá? Por isso que é diferente, né? Para substâncias incompressíveis, quando a gente fez isso, o que aconteceu? Sumiu esse termo aqui, né? Porque aqui estava só pressão vezes o volume específico. Pressão constante e o volume específico constante, essa derivada zerava, e aí ficava só dH dt, du dt. E aí a gente tinha que o calor a pressão constante era igual ao calor específico a volume constante, que era igual a um calor específico. Aqui nesse caso, olha só, sobra um R aqui, né? Tem mais uma constante aqui, então é um pouco diferente, tá? De substâncias incompressíveis com o modelo de gás ideal, tá? Então eu coloquei aqui algumas observações. Embora cada um dos dois calores específicos de um gás ideal seja uma função da temperatura, essas equações mostram que os calores específicos diferem apenas pela constante do gás. Tá? Então, tá vendo? Ó? Porque o calor específico, a temperatura, a pressão constante aqui, né? Eles vão diferir apenas por esse R aqui, que é essa constante do gás. Tá? Não a constante universal do gás, é a constante do gás. Tá? Então, o conhecimento de um dos calores específicos para um gás particular permite que o outro seja calculado utilizando apenas a constante do gás, né? Que a gente consegue calcular, que é a constante universal dos gases dividido pelo peso molecular da substância que você está estudando. Tá? Bem simples, né, pessoal? Não tem muita dificuldade, pelo menos na parte matemática. Continuando aqui, né? Para um gás ideal, né? Então aquela razão K lá entre os calores específicos K também é uma função apenas da temperatura, né? Então aquela razão entre calores específicos, a pressão e volume constante vai ser apenas em função da temperatura. Como a gente observa, né? O calor específico a pressão constante ele é maior que o calor específico a volume constante. Isso é observado, tá? Segue-se em que K, esse valor de K tem que ser maior que 1. Tá? Então, combinando essas equações, né, essa equação aqui que a gente obteve e com SK aqui, a gente consegue obter essas outras duas equações aqui para gases ideais de calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. Ok? Lembrando que esse K é essa razão aqui entre os dois. Beleza? Bom, vamos fazer uns exercícios aqui bem simples, né? Pra gente brincar com as tabelas. Vocês vão observar então que agora como vocês entraram na parte de gás ideal, então vocês vão utilizar quando o exercício falar, considere o ar como um gás ideal, né? Ou uma outra substância como gás ideal. Então você vai ter que usar as tabelas de propriedades de gás ideal. No caso aqui a tabela T9, ok? Então utilizando a tabela T9, desculpa.
Determine a variação de entalpia específica em kJ por quilograma para o ar de um estado onde T1 é igual a 300 Kelvin para um estado onde T2 é igual a 1500 Kelvin. Tá? Então ele quer só a variação da entalpia quando você está mudando de um estado T1 para um estado 2 aqui, na qual tem essa variação de temperatura aqui. Então, olhando aqui a tabela, né, eu vou ali na minha coluna de temperatura e eu observo que a 300 Kelvin aqui, tá? Ó, estão observando que as temperaturas, pessoal, é tudo em Kelvin, né? Que é a temperatura absoluta, lembra lá no primeiro dia de aula, tá? Então, olha só, 300 Kelvin eu tenho a entalpia específica aqui no estado 1, que é de 300,19 kJ por quilograma, tá? E na temperatura de 1500 Kelvin eu tenho a entalpia sendo 1635,97 kJ por quilograma. Ele quer a variação, só subtrair uma e a outra, tu consegue achar a variação de entalpia aí, né? Bem simples, mas aqui vai ser aplicado nos exercícios aí futuramente, tá? Olha esse outro exemplo aqui. Um tanque rígido e fechado consiste de 1 kg de ar a 300 Kelvin. O ar é esquentado até que a temperatura seja de 1500 Kelvin. Né? Então estou indo do estado 1 para o estado 2, na qual a temperatura T1 é igual a 300 Kelvin e a temperatura T2 é 1500 Kelvin. Desconsiderando as variações de energia cinética e energia potencial, e considerando o ar como um gás ideal, determine a transferência de calor em quilojoules durante esse processo do ar. Tá? Então a primeira coisa, olha só, eu tenho um tanque rígido e fechado. Então desenhei aqui meu tanque rígido e fechado. Quem que vai ser meu sistema? Vai ser um sistema fechado, né? Porque não vai ter fluxo de massa entrando ou saindo no meu sistema. Então é um sistema fechado e não um volume de controle. Ok. O que mais que eu posso falar aqui? A única forma de energia aqui que está sendo transferida no meu sistema é na forma de calor, né? Porque eu estou adicionando calor para o meu sistema, não é isso? Se eu estou adicionando calor no meu sistema, esse Q é positivo ou negativo? Lembra lá da convenção de sinais? É positivo, tá, pessoal? Então, qual é a equação que eu vou utilizar para conseguir achar essa quantidade de calor aqui que ele está pedindo, né? Determina essa transferência de calor em quilojoules, né? Quando eu tenho essa mudança do estado 1 para o estado 2. E aí? É o balanço de energia, né, pessoal? Então, olha só, o balanço de energia para um sistema fechado, então é a variação, é a energia total, né, igual a Q menos o W, né? A variação da energia total é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Energia cinética e energia potencial ele pediu para desconsiderar. No meu sistema ali eu não tenho nenhum trabalho, né, sendo realizado ou o sistema realizando trabalho sobre a vizinhança. Então, trabalho também é zero. Então sobrou o quê? Que né, lembrando que a variação da energia interna, né, a energia interna específica é a energia interna por unidade de massa, né? Se eu isolar a energia interna vai ficar então a energia interna específica vezes a massa, eu coloco a massa em evidência, então vai ficar que essa variação de energia interna aqui vai ficar massa vezes a variação de energia interna específica no estado 2 menos a variação de energia interna no estado 1. E aí, pessoal? Tá vendo como é agora para resolver o exercício? Eles não vão dar os outros. Cadê os valores? A massa ele deu, né? Mas você não tem os valores da energia interna específica no estado 1 e nem no estado 2. E aí vocês vão na tabela. Como ele falou que o ar é um gás ideal, né? Então eu vou na tabela T9, que é as propriedades para gás ideal, e procuro lá pela temperatura. A temperatura no estado 1 era de 300 Kelvin, não é? Olha lá, ó. Temperatura no estado 1 era para 300 Kelvin, então eu vou pegar o valor da energia interna específica, né? Não mais da entalpia. No exercício anterior ele pediu a entalpia, né? Aqui ele está pedindo energia interna específica, 214,07 kJ por quilograma. Tá? E no estado 2 eu tenho também o valor da energia interna específica. Substituindo na equação, a gente consegue achar esse valor da transferência de calor, que vai ser 991,34 kJ. Ok, pessoal? Tranquilinho, né? Então vamos lá.
Só mais algumas observações aqui, né? Admitindo calores específicos constantes, foi o que a gente já fez, né? Quando o calor específico é constante, a gente resolve aquelas duas integrais lá, tanto para a variação de energia interna específica como para a variação da entalpia específica. A gente obtém esses valores aqui, né? Para a entalpia aqui, a gente vai obter outros valores aqui, mas a gente pode desconsiderar, né? São utilizados em geral em análises termodinâmicas envolvendo gases ideais, ok? É... Ok, pessoal, a gente viu gases ideais, né? E aí eu pergunto para vocês, professor, né? Ou vocês me perguntam, né? Professor, mas se eu estou usando gás ideal, e será que ela, naqueles processos lá em quase equilíbrio, né? Que são os processos politrópicos, ele falasse que a substância dentro do, sei lá, dentro do meu cilindro pistão lá, ou durante o meu processo, fosse uma substância como um gás ideal. Que eu posso usar aquela relação de processo politrópico? Sim, a gente vai aplicar aquilo lá, só que agora utilizando a equação geral dos gases, né? Eu vou fazer aqui para vocês, tá? Um resuminho então. Deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Processo politrópico de um gás ideal, ó, vou até escrever assim, considerando o gás ideal, tá? Se eu estou considerando o gás ideal, né? Só fazendo um lembrete aqui para vocês, tá? Processo politrópico ou quase estático, né? Eu tenho o que? PV elevado a N é igual a uma constante, certo? Deixa eu mudar aqui que eu acho que eu não mudei. Não mudei mesmo. Pronto. Ainda bem que eu lembrei. Tá? Então eu coloquei aqui ó, o processo politrópico de um gás ideal. Então o processo politrópico, lembrando, né? A gente tem que respeitar essa equação aqui, PV elevado a N igual a uma constante, onde N também é uma constante, né? O processo politrópico entre dois estados politrópico entre dois estados, a gente viu que P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a N, né? A gente viu isso e aplicou até no exercício. Ou também eu posso escrever P2 sobre P1 sobre P1 é igual a V1 sobre V2, tudo isso aqui elevado a N, tá? E aí a gente viu que então a gente viu que a integral, né, do estado 1 até o estado 2, PDV é igual ao que? A P2 V2 menos P1 V1, tudo isso dividido por 1 menos N, isso daqui para N diferente de 1, tá? E a gente viu também que para N igual a 1 a gente tinha o quê? A integral do estado 1 até o estado 2 de PdV, isso considerando o processo politrópico, né, pessoal? Eu tinha P1 V1 vezes ln de V2 sobre V1. Ou P2 V2, né? Vezes ln de V2 V1, depende lá do que você vai usar. Isso aqui para n igual a 1, né? Isso daqui era utilizado para qualquer gás ou
para qualquer gás ou líquido, tá? A gente já viu isso aqui então, né? Só uma revisãozinha aqui. E agora para gás ideal, né? Para gás ideal, pessoal, deixa eu escrever aqui. Para gás ideal, eu vou ter o seguinte: a relação entre os dois estados, né, no processo politrópico, eu vou ter T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a N menos 1 dividido por N. Tudo isso aqui vai ser igual a V1 sobre V2 elevado a N menos 1. Então isso aqui é para... depois eu escrevo aqui que é para gás ideal. Tá? Para N diferente de 1, então eu tenho a integral de estado 1 até o estado 2 de P dV é igual a MR T2 menos T1 sobre 1 menos N. Tá? Isso aqui é para N diferente de 1. E a integral do estado 1 até o estado 2 de P dV é igual a MRT ln de V2 sobre V1 para N igual a 1. Tá? Então, isso daqui é para gás ideal. Tá? Então, essas aqui são as equações de processo politrópico, tá, pessoal? Para gás ideal. Vou pedir para vocês fazerem em casa aí, ver como que fica, tá? É só substituir a pressão lá. Né? A gente tem PV igual a RT, né? Aí é só substituir e vocês vão ver o que acontece. A maior dificuldade aqui que vocês têm é nessa parte aqui, né? Que é para dois estados, né? Essa parte aqui. Se quiser eu posso fazer aqui para vocês, tá? Como vocês não estão aqui para responder, tenho certeza que alguém vai pedir para fazer, então eu vou fazer aqui para vocês, tá? Da onde vem essa igualdade aqui, né? Então olha só. Tá fazendo em preto, né? Fazendo em preto. Então olha aqui. Eu tenho que P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a N, certo? Aplicando PV igual a MRT, né? Então eu tirei o volume específico e deixei o volume aqui, né? E então por isso que apareceu essa massa aqui, né? Temos que é uma da obtive da equação geral lá dos estados para gases ideais, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar a pressão aqui, eu vou ter MRT sobre V e vou aplicar aqui na equação aqui para os estados, né, de um processo politrópico, né, quando considerando dois estados. Então vai ficar, para o estado 1 aqui, vai ficar, a massa vai ser constante, né, o R também é a constante dos gases. Então aqui a temperatura pode variar, então vou ter T1, volume 1, vezes V1 elevado a N. Vai ser igual então a MRT2 sobre V2 vezes V2 elevado a N. Só substituir lá na equação, né, pessoal? Como esses aqui são constantes, né? Esses aqui vão se cancelar, esses dois termos. A massa e a constante dos gases. Então sobrou o quê? T1 V1 elevado a N vezes V1
elevado a menos 1, né? Então eu passei esse V1 aqui para cima, tá? Vai ser igual a T2 V2 elevado a N vezes V2 elevado a menos 1. Esse N aqui não está aparecendo direito, né? N. Ok? Então, cadê? Rearranjando isso aí, eu vou ter, né, fazendo aqui a multiplicação, eu somo os expoentes, então eu vou ter T1, V1 elevado a N menos 1, vai ser igual a T2, V2 elevado a N menos 1. Então, só arrumando essa equação aqui, eu vou ter que T2 sobre T1 vai ser igual a V1 sobre V2. Opa, ficando doido. V1 sobre V2 N menos 1. Tá? Que está lá em cima, né? Então, uma delas eu obtive. Né? Essa daqui é essa daqui, né? Ó. V1 sobre V2 elevado a N menos 1. Agora vamos obter essa outra aqui, né? P2 sobre P1, N menos 1 sobre N, ok? Então, de novo, eu vou partir de dois estados, né? Equação do processo politrôpico para dois estados é igual a P2 V2 elevado a N. Aplicando PV igual a MRT. Só que agora eu vou isolar, em vez de eu isolar a pressão igual eu fiz no de cima, eu vou isolar o volume. Então o volume vai ser igual a MRT sobre a pressão. Né? No anterior ali eu tinha isolado a pressão. Então substituindo aqui nessa equação, né, como que vai ficar? Então vai ficar P1 vezes M, né, substituindo aqui o V1, né, MR T1 elevado a N dividido por P1 elevado a N, porque está elevado a N aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Isso daqui vai ser igual a P2 MR T2 elevado a N sobre P2 elevado a N. De novo, essas constantes aqui vão se cancelar. Vai sobrar o quê? P1 vezes, vou subir o P1 lá que estava lá embaixo, então vai ficar P1 menos N, vezes T1 elevado a N. E do outro lado vai ficar P2 menos N, vezes T2 elevado a N. Somando os expoentes aí da pressão, né? Então eu vou ter P1 1 menos N vezes T1 elevado a N é igual a P2 1 menos N vezes T2 elevado a N. Tá? E isso daí vai ser igual ao que? Rearranjando aqui, isolando as temperaturas e as pressões. Né? Então vou ter T2 sobre T1 vai ser elevado a N, que vai ser igual a P1 sobre P2 1 menos N. Então, T2 sobre T1 vai ser igual a P1 sobre P2, né? Passou para lá, vai passar dividindo os expoentes, vai ficar 1 menos N sobre N. Ok, pessoal? Eita. Então tá aqui a outra equação, né?
de T2 sobre T1. Então, olha aqui, T2, T1 é igual a isso, e T2 sobre T1 também pode ser igual a isso, né? Então, se eu tenho a pressão, eu uso essa, se eu tenho o volume, eu uso essa, né? Lógico. Tá? Que são essas equações que eu coloquei aqui no resuminho nosso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Então, tem bastante informação. Pessoal, peguem um livro, leiam, estudem, tá? E a próxima aula vai ser de exercícios, ok? Então, aquele abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula.